Mas nós vamos trabalhar, irmãos, como ponto principal da nossa mensagem, da nossa meditação hoje no livro de Oséias, a questão da paternidade, que é um símbolo que Deus usa para mostrar, para demonstrar para nós, para revelar para nós qual é a relação que Ele mantém com os seres humanos. Então ele usa no Antigo Testamento o símbolo da paternidade. E no Novo Testamento ele usa um outro símbolo, que a gente ainda vai estudar num outro momento. Mas no Antigo Testamento é a paternidade. Ele fala: eu sou pai de vocês, eu sou pai da nação de Israel. E quando ele diz eu sou pai da nação de Israel, ele espera que o povo de Israel o trate como tal, como pai. Que o povo respeite a Deus como pai. Que o povo olhe para Deus como pai. E obedeça o seu pai. Mas o povo de Israel, aqui mesmo diz, vocês foram rebeldes. E aí, quando ele vai explicar que ele é o pai da nação de Israel, nessa poesia, aqui os versículos iniciais do capítulo 11, de 11 a 4 ali, do 1 ao 4, do 11, ele mostra uma poesia, irmãos. É como se ele estivesse fazendo uma rima, uma palavra poética para o povo de Israel. E ele diz assim: quando Israel era criança, eu já o amava. Irmãos, ele usa a paternidade para demonstrar o amor que ele sente pelo povo de Israel. Então, veja, irmãos, quando nós vemos um casal em que a esposa está grávida, o que acontece com esses pais, irmãos? Eles não viram a criança, mas eles já amam essa criança, sem ver. O casal está grávido ali, né, como a gente fala, não é só a mulher, o homem também ali, que é homem, que é responsável, que está ali, né, junto com a esposa para ter essa criança, ele está grávido junto com a mulher. Irmãos, você fala, o tom de voz grave do homem, a criança reconhece dentro do ventre, a criança sabe que é o pai que está falando. Isso já é comprovado de muito, além de, é comprovado pelo chute na barriga da mãe, né? E é comprovado por um exame clínico. A criança sabe que aquela voz é a voz do pai dela, é a voz amistosa, é a voz de alguém amigo, uma voz para não ter medo, uma voz para se alegrar, a voz do pai. E aí, irmãos, essa criança que não nasceu, ela já é amada. Então Deus falou: olha, Israel, eu já amava vocês, chamei você de filho, quando você não entendia o que era isso. No verso 3 ele fala: fui eu que ensinei o meu povo a andar. Irmãos, não tem alegria maior na vida do que a gente ficar segurando os dedinhos do filho assim, vendo ele dar os primeiros passos. Não é uma emoção? Você vê teus filhos dar os primeiros passinhos? É uma emoção, irmão. Deus usa esse símbolo, irmãos. Deus usa essa, é como se fosse uma parábola de Jesus. Jesus usava as parábolas, ele falava: o homem partiu para uma terra distante. Ele estava usando elementos do dia a dia para a gente entender o reino de Deus. E onde que Jesus aprendeu isso? Ele aprendeu aqui nos livros que já tinha à disposição. Ele viu que Deus falou em Oséias: olha, Israel, quando você era criança, antes de você nascer, eu já te amava, e eu te ensinei a dar os primeiros passos. Deus está usando uma coisa corriqueira, do dia a dia, da paternidade, para mostrar como Ele amava Israel. Irmãos, assim como a gente ensina o filho a dar uns passinhos, vem aqui com o papai, dar um passinho para chegar em você, aprender a usar as pernas. Deus tirou aquele povo do Egito que estava escravizado, que tinha perdido o amor próprio, tinha perdido a capacidade de fazer planos, porque o escravo não tem plano, irmão, não tem projeto.
O escravo não tem vontade própria. A pessoa que está escravizada, ele depende do senhor, daquele que escravizou ele, para tudo. Ele não tem o próprio dinheiro, ele não tem projeto para a vida dele, ele não tem condição de decidir se ele vai ou se ele fica. Ele é escravo. Aí Deus pegou aquele povo, 400 anos escravo no Egito, tirou de lá e falou: olha, vocês vão ser uma nação autônoma. O que Deus estava fazendo? Estava ensinando eles a andar com as próprias pernas. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu te ajudarei. Conquista essa terra para vocês ficarem na própria terra de vocês. Deus foi trabalhando os primeiros passos da nação. Segue essas leis aqui, eu vou dar as leis para vocês. Se vocês seguirem essas leis, não vai virar bagunça a convivência de vocês. Não rouba, não mata, não dá falso testemunho, não adora os ídolos para vocês não se misturar com os costumes das outras nações. Olha, Deus estava ensinando para eles os primeiros passos, para eles se tornarem uma nação poderosa, honrada, digna, independente. Deus usou esse símbolo da paternidade para mostrar o que ele estava fazendo com Israel. E ele lamenta no verso 2: só que quanto mais eu chamava vocês, mais vocês se afastavam de mim. No verso 3: eu segurei vocês no braço quando vocês não sabiam que era eu que cuidava de vocês. Irmãos, uma criança de 1, 2, 3 anos, ela não sabe quem é que está cuidando dela. Mas era o pai, era eu que estava cuidando de você. Quando você não sabia para que caminho andar, o que escolher na vida, era eu que estava te segurando nos braços. E no verso 4 ele fala: com laços de amor e carinho. Não foi com laço de corda e de couro para te prender, para te amarrar no pé da mesa. Não foi com algema, com argola, com correntes. Foi com laços de amor e carinho que eu trouxe você para perto de mim, que eu te segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Então Deus tinha que ensinar tudo, irmãos, para essa nação. Noções de higiene. Irmão, leia na Bíblia, lá no Êxodo, está escrito: entre as coisas que você carrega, leve uma pá, para quando você fizer as suas necessidades, você cumprir o que é. Deus ensinou as coisas mais básicas. E aí, irmãos, às vezes a gente não leva em conta. E por isso que é grave quando a gente se rebela contra os nossos pais, e a Bíblia diz: olha, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue teus dias na terra. É o seguinte, irmão: honrar o pai e a mãe. Porque esse pai e essa mãe te segurou no colo e te prendeu com laços de amor e de carinho para te trazer para perto de você. E aí Deus usa essa imagem, e ele diz o seguinte: eu me inclinei e lhe dei de comer. Deus sustentou no deserto, deu comida, deu maná, com laços de amor e carinho. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe, no verso 4, que ele fala: eu me inclinei e lhes dei de comer. Às vezes a gente passa batido por essa leitura, irmãos. Mas aqui, irmão, esse inclinar aqui, irmão, tem uma simbologia muito forte. Porque a pessoa, irmão, que é grande e que é forte, ela só se inclina quando ela quer e quando ela acha que é importante fazer aquilo. Porque senão ninguém dobra ela. Então, se chegar aqui uma pessoa forte, chegar aqui um Mike Tyson da vida, não sei quem que é o lutador forte hoje aí, mas chega um grandão aí, quem é que faz esse homem se dobrar, irmão? Quem é que faz ele se inclinar? Ninguém. Quando Deus fala assim: eu me inclinei
e dei de comer, a gente tem que raciocinar, irmãos, que Deus só se inclinou e deu de comer para alguém porque, irmãos, ele entendeu que aquilo era importante, ele deu valor naquele povo e por isso ele se inclinou lá. Irmãos, essa foto é uma foto que correu o mundo alguns anos atrás. Essa foto é o príncipe William da Inglaterra, herdeiro do trono da Inglaterra, e o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, em exercício, quando o Barack era o presidente. O herdeiro da coroa inglesa, irmãos, vai herdar o trono da Inglaterra, o Império Inglês, e o presidente dos Estados Unidos. Estão os dois agachados, inclinados na frente do príncipe George, que é o filho do William. Irmãos, quem é que põe esses dois homens de joelho? Quem que dobra o presidente dos Estados Unidos? Quem que dobra o príncipe da Inglaterra? Sabe para quem que eles estão se dobrando, irmão? Eles estão se dobrando para o futuro. Eles estão vendo ali um grande homem que vai ter no futuro. O príncipezinho lá, um menino de roupão. E a gente não consegue enxergar isso em Deus, irmãos. Tem muitos artigos na internet sobre isso. Por que o príncipe William abaixa e conversa com o filho dele olho no olho? Isso, irmão, tem um significado profundo. Ele gera uma identificação com o menino. Ele não fica falando desnivelado. Ele se abaixou e se colocou no mesmo patamar do menino. Porque o menino, irmão, ele não tem como subir e alcançar o mesmo patamar do pai. Mas o pai tem como descer e alcançar o mesmo patamar do filho. Se ele quiser. Se ele quiser. Porque o filho não faz ele dobrar. Não tem força para isso, não tem poder para isso. Mas o pai pode se abaixar lá e conversar. Quando Deus fala, eu me inclinei, Deus está querendo dizer o seguinte: eu deixei as minhas coisas no céu, as coisas que eu tenho que fazer, as coisas que são importantes para o universo, e eu vim aqui ensinar vocês a usar a pá. Vocês não acham que isso é importante? Vocês dão valor no que eu estou falando? Eu deixei o meu trono no céu e vim aqui dizer para você, não rouba o teu irmão. Você não acha que isso é importante? Se alguém visse essa foto, ia correr o mundo. Deus saiu do trono e veio aqui falar para você, não faz isso. Por que você não dá valor no que ele veio falar? Entende, irmão? É esse símbolo que Deus está usando. Eu me inclinei e vim aqui dar papinha na tua boca. Você não acha que isso tem valor? Aí a gente não consegue enxergar que Deus, irmão, aí você vê o quanto que isso é importante no nosso dia a dia. Irmãos, quando você, vamos falar assim, a pessoa importante, ele está correndo atrás de um monte de coisa, porque ele é o prefeito de Rio Preto. Mas, irmão, ele tem que ter um tempo para sentar com o filho dele, conversar com o filho dele. Porque a paternidade, irmãos, ela é mais importante que a prefeitura. E Deus fez isso, Ele parou o serviço dele e veio aqui conversar com o povo de Israel. Só que o povo de Israel, irmãos, achou que isso não era nada, que isso não tinha valor. E foram adorar o Deus Baal, em vez de valorizar o Deus verdadeiro. Foram adorar um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Irmãos, Deus está dizendo, com um laço de amor e carinho, eu quero atrair você. Eu me inclinei. Você não viu que eu me inclinei? Que eu vim aqui escrever os mandamentos, que eu me esforcei, que eu gastei o meu tempo investindo na sua vida, que eu era um homem poderoso, alguém que podia fazer, interferir no mundo inteiro, mas eu preferi me abaixar e conversar com
você, para dar valor em quem você é, para você se formar alguém importante, independente, sábio, que seja capaz de lidar com os dilemas da vida. Mas você não dá valor nas minhas palavras, no meu esforço, na minha dedicação a você. O dia que esse menino crescer, irmão, ele não tem que pensar que um dia o futuro rei da Inglaterra, o presidente dos Estados Unidos, se abaixou para conversar com ele. Não é uma honra para esse menino? O dia que ele vê essa foto? E para nós, irmão, é uma honra ter um Deus que se inclinou para conversar conosco, para trazer para nós, irmão, uma palavra, uma instrução, um conselho bom. E aí, irmãos, a gente obedece a Deus porque somos filhos. Veja bem, eu sou filho de Deus, é por isso que eu obedeço. Então veja bem, irmãos, se você fosse adotado numa casa, e você chega numa casa, e nessa casa o pessoal fala, olha, aqui nessa família, a gente come arroz, feijão e verdura, alguma coisa, não tem carne. Carne é só no final de semana. Aí você fala, bom, eu sou aqui da família, então é arroz, feijão, salada e carne só no final da semana. Você obedece. Porque você é da família, porque você está junto ali na família. E essa obediência, irmão, não é para você ser aceito. Você já sabe que é aceito, eu já sou daqui, eu fui recebido aqui, olha, você é nosso filho, está aqui teu quarto, tua cama, e aqui a gente só come carne no final de semana, tá bom? É porque eu sou filho que eu obedeço. Agora, irmão, muitos entendem que a obediência que vai tornar você o filho, não é. A filiação, irmão, nós temos que sentir no coração que nós somos filhos de Deus, nós fomos recebidos por Deus, e aí a obediência é a consequência disso. Então veja bem, irmãos, você está numa casa, você foi recebido ali, e aqui todo mundo só come carne no final de semana, vai dormir às 10, todo mundo apaga a luz, todo mundo vai dormir. É assim, irmão, essas são as regras da casa. Você simplesmente, eu sou daqui, eu vou dormir às 10, tudo bem. A gente obedece só por ser, é porque eu sou filho, é porque eu moro aqui. Então, não é pesado mais a obediência. Então, não, aqui em casa nós somos assim, é isso mesmo, aqui é desse jeito que a gente toca. Mas se ao contrário, irmão, a gente entender que obedecer é que vai fazer de nós um filho de Deus, aí nós estamos invertendo as coisas. A gente se sente filho de Deus, é recebido por Deus, é amado por Deus, Deus nos amou primeiro, e aí a obediência vem como consequência. Eu não vou fazer nada que desagrade o meu Deus, é a lição de José. A mulher de Potifar se engraçou com ele falou, não, eu não vou fazer isso contra o meu Deus. Não era contra o meu patrão, não era contra as ordens que eu recebi do meu pai, era contra o meu Deus. E a gente começa a pensar em Deus e a obediência vira uma consequência natural. E é isso que Deus está dizendo aqui em Oséias 11, olha, eu segurei vocês no braço, eu sou pai de vocês, vocês me devem essa obediência por respeito. Pelo que eu fiz, porque eu fiz primeiro, eu cuidei de vocês, eu carreguei no braço, eu dei comida na boca, eu me inclinei para conversar com vocês. Eu saí do meu lugar para dar atenção para vocês. Eu deixei de fazer outras coisas para passar tempo com vocês. E agora vocês me abandonam? Irmão, olhando isso na vida cotidiana, a gente vê que não é certo o filho abandonar o pai. Na velhice, por exemplo. É isso, irmão. No natural da vida você vê que é assim. E com Deus não é diferente. Ele usa essa imagem. Nós precisamos reconhecer o que Deus fez, irmão.
e você falar, olha, aqui todo mundo dorme às 10, eu durmo também, mas porque senão meu pai vai ficar triste, porque ele pediu para a gente dormir às 10. Pronto, é esse o motivo. E eu sou filho, eu não quero ver meu pai triste. As regras que nós vamos seguir, as regras da casa. E tudo bem, está tudo certo. Então, irmãos, essa figura da paternidade, Deus usa para dizer, povo de Israel, eu carreguei vocês no colo, eu ensinei vocês a andar, eu dei comida na boca. Por que vocês estão me abandonando agora? Por que vocês estão indo atrás de outros deuses? Por que vocês me deixaram? E aí não tem resposta para isso. Então ele fala, então eu vou ter que castigar vocês. E o bom pai, ele castiga o filho, ele corrige o filho, para que o filho se torne a pessoa que ele deve ser, né? Que ele precisa ser no futuro, dá valor para o futuro desse filho. E a gente não vai entender que é a filiação por meio da obediência, não, é a obediência, né? A visão é exatamente o contrário, né? Nós precisamos entender isso. Primeiro eu me sinto filho, depois eu obedeço naturalmente. Muito bem, irmãos, desta palavra de Oséias 11, da filiação e de sermos aceitos como filhos de Deus e naturalmente obedecer, nós chegamos a duas conclusões. Que aquele que se sente filho segue as regras da casa e respeita o irmão mais velho. Essas duas conclusões é que eu quero refletir com os irmãos nessa mensagem de hoje. Quem se sente filho segue as regras da casa. Eu sou daqui, eu sou filho aqui dessa família. Nessa família, dormimos às 10. Eu sigo as regras da casa, está tudo certo. Irmãos, se não for assim, a gente vai procurar outras maneiras de servir a Deus, de agradar a Deus, que não foram as que Ele pediu. E desvirtuamos o Evangelho. Irmãos, seguir as regras da casa e respeitar o irmão mais velho é uma palavra que está em Apocalipse. Apocalipse 12, verso 17. Tem uma palavra ali importante para a gente entender essa questão. Lá diz o seguinte, que havia um resto da semente, um restante daqueles que eram o povo de Deus. E esse restante podia ser identificado por dois princípios. Eles eram aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e que são fiéis à verdade revelada por Jesus. Entende? Obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Irmãos, seguem as regras da casa, respeitem o irmão mais velho. A Bíblia fala que Jesus é o nosso irmão mais velho. Se você segue as regras da casa, você vai dar atenção aos mandamentos de Deus, que foi Deus que escreveu com o dedo dele. E se você se sente filho de Deus, então você sabe que o seu irmão mais velho é Jesus. E você vai seguir os ensinamentos de Jesus. Você vai respeitar o que Jesus falou. Irmão, os profetas e o Antigo Testamento nos trazem o símbolo da paternidade como representante da relação que Deus tem com o homem. E quando nós valorizamos a paternidade, irmão, e a igreja sempre tem que valorizar a paternidade, os relacionamentos responsáveis, o lar sem mácula, a presença do pai na criação dos filhos, um pai amoroso que com laços de amor e de carinho dirige o dia a dia dos seus filhos, para que eles se tornem grandes homens no futuro, um pai que se inclina
para olhar nos olhos do filho, para dar comida na boca do filho, para ensinar a ele os primeiros passos. Essa paternidade, irmãos, é o símbolo de como Deus se relacionou com o povo de Israel. E diz para nós, porque é que ele esperava a obediência do povo de Israel. Ele esperava que o povo de Israel reconhecesse que o grande Deus, dono de todo o universo, se deu ao capricho de ir lá e fazer deles uma nação. Então ele esperava, no mínimo, que eles obedecessem. E talvez isso, irmão, sirva para nós também no dia de hoje, para a gente entender, irmãos, que Deus nos amou primeiro, como diz a Bíblia. Que Deus, antes de nós nascermos como filhos de Deus, Ele já nos amava. Para que a gente, irmão, tenha uma visão de futuro das pessoas, porque o Barack Obama e o príncipe William ali, eles não se ajoelharam ali para uma criança, porque eles não têm noção. Né? Olha que povo burro, se ajoelhou na frente da criança, não. Eles são sábios, mas se ajoelharam ali, enxergando quem aquele menino pode ser no futuro. No futuro ele vai ser o rei da Inglaterra. Não era para a criança presente ali naquele dia, era por quem ela poderia ser. E assim também a gente precisa ter essa noção, irmãos, de ver que um dia Deus olhou para nós quando nós não éramos servos de Deus, quando nós não obedecíamos a Deus, e nos atraiu para o seu caminho. Você entende isso? Que quando nós não obedecíamos a Deus, quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos no pecado, quando nós estávamos numa conduta fora do que é o mandamento de Deus, e quando nós não éramos nada diante de Deus, Deus nos amou, a Bíblia diz, Deus nos amou primeiro, antes de nós demonstrarmos frutos. Antes de você ser essa pessoa obediente a Deus, Deus te amou lá, nos teus pecados, no teu erro, no seu problema, na sua dificuldade. Deus te amou lá e te atraiu e te trouxe para um caminho onde Ele poderia caminhar e te ajudar a dar os teus primeiros passos na fé. Então, irmãos, não existe motivo para nós nos orgulharmos diante dos demais. Não existe motivo para você olhar para uma pessoa que está vivendo um drama, um problema, uma luta. Você tem que olhar para aquela pessoa para enxergar o futuro dela. Não para a criancinha, mas para o futuro dela. O futuro rei da Inglaterra. E Deus olhou assim para nós. E agora, irmãos, nós temos que, em retribuição, reconhecendo tudo que Ele fez, primeiro, nos amou primeiro, a gente obedece e reconhece a obra de Cristo. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. É isso. Retribuindo o que Deus fez por nós, que nos tirou do lamaçal de pecado, a Bíblia fala, nos tirou do mundo que jaz do maligno, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aí nós, reconhecendo isso, obedecemos e confiamos a nossa vida em Cristo. É isso, irmão. E o profeta está dizendo, com laços de amor e de carinho, eu atraí vocês. E hoje, irmão, quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente também pregar o Evangelho. Porque às vezes você vê uma pessoa que está longe do caminho de Deus, mas você não olha
para ela e para os problemas dela. Você olha para quem ela pode ser no futuro, para a obra que Deus pode fazer na vida dela. E aí você se inclina e você abre mão do que você está fazendo e dedica tempo para investir na vida daquela pessoa. E, irmãos, precisamos investir na vida dos nossos filhos. Temos dito aí que estamos investindo no departamento infantil, as liçãozinhas, o tempo que passa, fazer tarefinha em casa, porque nós não estamos perdendo nosso tempo com as crianças, irmão. Nós estamos vendo o futuro rei da Inglaterra dentro de casa. A futura rainha da Inglaterra dentro de casa. Uma pessoa de valor no futuro. Não esqueça de dar, que foram visitar Jesus para a criancinha e agregar Eles sabiam quem seria aquela criança no futuro. Com essa questão em mente, eles foram lá e adoraram o menino no berço. Né? Simeão pegou nos braços e falou: olha, eu posso morrer tranquilo. Já vi a salvação de Deus. O que ele estava vendo ali? Fralda. Mas, irmãos, essa convicção tem que mexer com o nosso coração. Nós temos que ver, irmão, que aí às vezes chega até você alguém sem a menor condição, longe do caminho de Deus, mas você fala: não, Deus pode fazer uma obra na sua vida, porque Ele fez na minha. Me tirou do pecado, do erro, do vício, dos problemas. E aí, irmãos, a gente começa, porque senão, irmão, se você achar que é a obediência que faz de você um filho, então você vai começar a achar que é seu mérito, que você é bonzão. Eu obedeço, por isso que Deus me reconhece. Não é assim. Deus reconheceu você como filho e por gratidão você obedece. Tem que virar a chave. Entende? Tem que virar a chave. Eu não posso fazer isso com meu Deus. Olha, tem a chance de roubar um dinheiro aqui. Não vou fazer isso com meu Deus. Olha o que meu Deus fez por mim, da onde Ele me tirou. Olha que Deus se inclinou para me dar atenção. E agora eu vou fazer uma coisa que Ele falou para não fazer. Ele vai ficar chateado com isso. Não faço de jeito. Entende, irmão? É essa sensação, eu me sinto filho, eu sou filho de Deus, e um filho de Deus não faz isso. Então é a obediência natural, não é a obediência forçada, mas porque no tempo de Israel não tinha quem tinha obediência forçada. Ele só não fazia porque ele ia dar problema, mas no coração dele, né? É como a gente tem uma historinha que a mãe disse que falou para o menino andando no banco de trás do carro, tá, ficava em pé. Ela falava: senta, você não pode andar em pé no banco de trás do carro. Não, eu quero ficar assim em pé. Aí ela foi lá, sentou ele na marra, passou o cinto e continuou o caminho dela. Aí disse que o menininho falou: ó, mãe, eu estou sentado aqui, mas por dentro eu estou em pé. Né? Então, irmãos, às vezes a gente encontra pessoas, irmão, que ele é obediente a Deus, mas por dentro ele é desobediente. Entende? Ele, por dentro aquilo está corroendo ele ali, porque aquilo é forçado, aquilo não é uma coisa de coração. Entende? Mas ninguém engana Deus, irmão. Deus está sabendo o que está acontecendo com as pessoas. Então, é isso que nós estamos falando, aquela obediência natural, irmão. Você fala: não, Deus fez tanto por mim, eu sou tão grato a Deus por tudo que Ele fez por mim, que esses mandamentos aqui, nossa, é a coisa mais natural do mundo. Acha que eu vou fazer um negócio que desagrada o meu Deus? É natural. E olha, tudo que o meu irmão mais velho falou aqui, eu vou seguir também, porque ele é experiente, ele sabe a vontade do Pai, ele chegou primeiro do que eu. E esse irmão mais velho é Jesus. É por isso que a gente valoriza os evangélicos, a gente vê tudo o que Jesus falou, ensinou. É o irmão mais velho. É com quem a gente conversa, com quem a gente pega opinião, para poder seguir a vontade do Pai. E a Bíblia fala: olha, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus, irmãos, são duas atitudes de quem é filho, de quem está na casa: seguir as regras da casa e respeitar o irmão mais velho. E nós precisamos entender isso, irmão.
para ver que não houve mérito em nós para nós estarmos na igreja. Você não pode dizer, olha, eu com a minha inteligência eu pesquisei e eu entendi a palavra de Deus e vim para a igreja. Não, irmão. Você, pela graça do Deus Altíssimo, que te adotou e te buscou lá no meio das tuas faltas, dos teus pecados, e abriu os teus olhos e te deu a papinha, e te ensinou a dar cada passo que você deu, e que te dá bons conselhos, e que se inclinou para olhar para a sua vida, e que primeiro te amou antes de você amar Ele, é por isso que você chegou na casa de Deus. Aí o dia que você entende isso, você não discrimina mais ninguém. Porque você não acha que a tua obediência e o seu ser bondoso e santo que chamou a atenção de Deus, porque não foi. Porque a gente obedece porque Deus nos atraiu. Entende? A coisa é invertida. Ninguém tem mérito aqui, irmão. Eu não estou aqui porque eu sou inteligente, porque eu sei o que fazer da vida. E nem você, nenhum de nós. Nós estamos aqui, irmão, porque Deus nos amou, nos atraiu, nos trouxe, nos deu papinha, nos ensinou a dar os primeiros passos. Quem fez a obra foi Ele, não fomos nós. E entender isso, irmão, tira de nós toda a trava, toda a dificuldade de levar o Evangelho para outras pessoas. Porque não importa quem é a pessoa, o que importa é que Deus tem amor dela e pode trazer, e pode fazer dela a rainha, o rei da Inglaterra, se Deus quiser. E Ele abate uns, exalta o outro. É Deus que manda, não somos nós. E isso, irmão, é a grande mensagem dos profetas. Quem atraiu foi Deus, quem fez o serviço foi Deus. E nós, irmão, só temos que agradecer a Ele pelo que Ele fez na nossa vida. E pelo que Ele ainda fará na vida de muitos outros, talvez por intermédio de nós mesmos. Né? Irmãos, quem faz a obra é Deus. Como um pai, que o filho não fez nada, o filho não ajudou em nada, o filho nem deu um sorrisinho ainda para ele, está na barriga da mãe, mas o pai já ama ele. Assim é com Deus. Ele usou essa figura da paternidade para falar como é que ele nos ama. E nós temos que entender isso para poder amar o próximo, para poder amar nós mesmos, para nos sentirmos filhos de Deus. O filho, irmão, não precisa fazer nada para o pai gostar dele. O filho não precisa fazer nada. O filho está lá quietinho, brincando, o pai olha daqui e ri. Olha que gracinha, meu filho. Né? O filho não faz nada, irmão, para o pai gostar dele. Não faz nada. Nós temos que ter essa confiança, irmão, em Deus. Não é o que você faz que atrai a atenção de Deus. Você tem que se sentir filho, amado de Deus. Seguir a vida em frente, irmão. Deus está conosco, nos amando, nos guiando, nos guardando. E a gente obedece por gratidão por tudo que Deus tem feito no lado de você. É isso que nós precisamos mudar. É isso que vai fazer a gente enxergar melhor a nossa própria vida e vai tirar de nós todo o preconceito quanto ao próximo. Porque se Deus quiser fazer a obra, Ele pega quem Ele quiser do chão e levanta e põe entre os príncipes. Tem um versículo falando isso. Eu tiro do monte, do monturo, do lixão e coloco entre os príncipes. E sou eu que abato uns e exalto o outro. E Ele tira o príncipe e põe para comer grama. Tira o rei do trono e põe para comer grama. E Ele tira o José da prisão e põe no castelo. Entende, irmão? É da vontade de Deus. E a gente precisa, irmão, nos conectar com Deus e pedir que a vontade dele se cumpra na nossa vida, irmão. Parar de achar que nós podemos isso ou aquilo. Não, só Deus é o que pode. Se Ele fizer, se for da vontade de Deus, se for da mão de Deus, o impossível acontece. O impossível acontece. E essa, irmão, é a nossa fé. Vamos orar.